Sejam bem-vindos a mais um podcast da Beleza Importa. Esse espaço incrível, a gente fala sobre temas muito valiosos, como autoestima, saúde da mulher, saúde mental, empreendedorismo e temas muito relevantes também como família. Isso mesmo. Eu me chamo Ana Paula Rodrigues, eu sou especialista de produtos da WeedCare. E hoje o nosso convidado é cabeleireiro, educador, um paizão. Seja muito bem-vindo, Igor Giuseppe, ao nosso WeedCast. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui. Já sei que tem grandes artistas aparecendo, então me sinto grande também, já que me convidaram. E muito obrigado. A gente vai bater muitos papos hoje, um podcast muito recheado de representatividade, né? De temas muito importantes que não são muito falados hoje para a em dia. sociedade. E esse é o nosso espaço, né, Paula? A gente trazer temas que não são muito ditos. E Igor, assim, tem sido uma super referência no meio. Ele tem ensinado, mostrado e... Tanto que os números não mentem, né? Mais de 67 mil seguidores no Instagram e 131 mil no TikTok. Uau! E hoje você tem muitos seguidores, né? Você tem um salão, você tem o seu espaço. Mas conta um pouquinho do seu começo. Como que você decidiu seguir essa profissão? Como que foi? Que gatilho, né? Vou ser cabeleireiro. Muito legal. Primeiro ponto eu nunca pensei em ser cabeleireiro. Então pode parecer estranho, mas eu nunca pensei em ser cabeleireiro. Meu sonho de consumo era ser... ou trabalhar na área de gastronomia, como cozinheiro, chefe de cozinha, porque eu gostava de cozinhar. E eu queria ser professor de matemática, então nada a ver com Professor de matemática? Pois é, sempre gostei muito de matemática. E, enfim, o gatilho foi o seguinte, né? Com 14 anos de idade, a gente ganhou uma máquina de cabelo da nossa mãe. E porque a gente era muito vaidoso, né? Eu e meu irmão gêmeo, né? Então a gente sempre foi muito vaidoso, de querer se cuidar, tá com o cabelo arrumado e tal. Então, ela falou assim, olha, eu corto muito o cabelo de vocês, tô gastando muito dinheiro. Ela é mãe solo, né? Então... eu não posso ficar com esses luxos, não. Vocês vão ganhar uma máquina de cabelo de aniversário e daí pra frente vocês tocam um barco aí. Falou, tá bom, beleza. Aí começamos, né? Fazer buraco um na cabeça do outro, né? Meu Deus! Naquela época não tinha, né? Hoje, a acessibilidade que a gente tem hoje da rede social, enfim, não tinha nada. Então era no máximo uma revistinha ali pra você olhar e olha lá. E aí ela deu essa máquina de cabelo e falou, se vira. E daí a gente falou, cara, vamos chamar uns amigos aí, vamos cortar dos colegas e tal. E aí foi tocando barco assim, a gente cortando, errando, acertando um no outro. E aí um belo dia... o Hugo, com 15 para 16 anos de idade, ele teve uma primeira namoradinha, e aí ela queria fazer o cabelo e tal, ela, corta meu cabelo. Ele, pô, mas eu não sei cortar. Ela, não, corta, dá seu jeito, faz aí. E naquele kit de máquina, antigamente, vinha uma tesoura. Uma tesoura. Hoje em dia, não sei se vem só a máquina. Eu acho que sim, acho que ainda, alguns kits ainda uma tem. tesourinha básica ali, né? E aí ela falou assim, corta meu cabelo e tal, e ele tentou. E aí, obviamente, não deu muito certo, né? E aí ela falou, mas faz uma escova em mim. Aí ele não tinha uma escova, era uma escova de pentear cabelo. E um secador que ela tinha, que nem tinha bico, era aquele secador redondinho, pequenininho. E aí ele tentou ali, cara, foi o caos, ficou terrível. E aí ele, mais ousado do que eu, começou a tentar fazer nela algumas coisas, né? Aí eu falei, cara, por que você não estuda? Porque já que você gosta tanto, você estuda. Tipo assim, eu não estudaria, mas você tem que estudar. E dali ele falou, cara, então quer saber, vou estudar realmente. E aí ele entrou num curso, na época, no Instituto Embeleze, né? Pode falar Instituto Embeleze? Pode. Já falou. Já falei? O Instituto. No Instituto. Não existe mais hoje, né? A academia que a gente trabalhou, né? Que a gente estudou, que foi lá no Meia. Então, ele começou a fazer o curso. E aí ele falou, cara, você não tem noção. É muito legal, a gente pode transformar as mulheres. Você passa a prancha, o cabelo fica liso. E era nesse nível, porque, tipo, a gente não sabia nada. Ele se descobriu naquele momento, né? Ele se descobriu ali. Eu falei, cara, vai, porque isso é pra você. E isso vai acontecer. E ele, até hoje, ele fala, meu maior incentivador foi meu irmão. E aí eu não tinha isso na minha imaginação. Falei, cara, eu vou continuar tentando concurso público, vou tentar aquela coisa de segurança que os pais falam, né? Você tem que ser concursado, você tem que fazer pré-vestibular, aquele caminho natural. E eu falei, cara, vou seguir isso, minha mãe tá falando que tem que fazer isso, eu vou fazer isso. Sim. Mas eu não gostava de estudar. Eu não era bom de estudar, tipo, história, sei lá, português, eu não gostava de estudar. Então eu falei, cara, por que não, né? De repente eu tentar isso também. Ele falou, cara, vamos, ficou me insistindo. E aí ele foi fazer um curso mais avançado, numa outra marca, e ele falou, cara, eu vou fazer um curso, custa X, você quer ir comigo? Eu falei, mas eu não entendo nada. Aí ele falou, cara, mas vamos se olhar. E era um curso de tendências. Vocês imaginam, o início da carreira, assim, você aprende a escovar, a lavar um cabelo e tudo mais. O curso de tendência é o máximo. É onde o cara já tá criando, botando moda na passarela. Eu falei, tá, vou. E fui. E eu vi os caras em cima do palco, cortando o cabelo, jogando spray, aquele glamour todo. Eu falei, cara, esse cabeleireiro é isso? Eu quero ser isso. Eu quero estar no palco, eu quero fazer e tudo mais. Mas eu não imaginava que a trajetória ia ser longa, né? Então aí eu comecei a fazer o curso.
Posso seguir a história toda? Vai embora? Pode. Então vamos embora. Então, falei, cara, vou fazer o curso também. Ele já estava formado. Então, aí eu entrei em seguida. Inclusive, minha mãe, né, como era mãe solo, ela não tinha dinheiro para pagar 2 cursos em seguida. A minha mãe sempre foi assim, ó, vou pagar o curso de um. Se um gostar, eu passo pro outro. Tipo, vai tocar violão eu vou comprar um violão. Aí, se gostar, eu compro 2 violões. Para ela poder gastar dinheiro à toa. Sim. Então, ela falou Estratégia assim... dela, Estratégia, né? até porque ela tinha uma condição financeira, assim, limitada. Então, ela falou, vou pagar o seu curso também. Então, ela pagou o meu curso. Aí, olha que legal. Meu irmão trabalhava num salão, aí ele trabalhava, tipo, na parte da manhã, me emprestava o material que ele tinha comprado para fazer o curso à tarde. Nossa, Então, ele tinha um incrível. secador, ele tinha lá tesoura ou pente. Aí, eu ia lá no salão onde ele trabalhava, falava, me dá um material aí, que eu tô indo lá para fazer a escola. Aí, eu ia. E dali, eu comecei a ver que era muito legal, de fato. Pô, no meu curso, eu peguei bigodinho, eu peguei... permanente afro. Alisamento com guaridina, hidróxido e tudo mais, que hoje não é tão hypado, né? Você não vê o pessoal fala muito progressiva, Sim. quase não se fala mais de permanente. Cabelos naturais. Cabelos naturais, justamente a onda é outra. Então eu falei, cara, eu vou fazer tudo que tiver e o que eu fizer eu vou fazer do melhor. Cara, eu me apaixonei. Então, assim, em pouco tempo de curso, os alunos falavam assim, esse aí que é o CDF, esse aí que é não sei o que lá. E olha que doido. Eu falei, cara, não é que eu não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar o que é massivo, o que é chato. Que você não se interessa. Mas isso eu amo. Então eu pegava as apostilas do curso e ficava ali horas, olhando o dia inteiro. E chamava gente, tipo uma conhecida que eu tinha, uma namoradinha, peguetezinha que seja. Pô, posso cortar teu cabelo? Posso fazer uma besteira aí? Fiz muito. Deixa eu treinar no seu cabelo. Então assim, eu fui treinando e fui degustando esse processo todo. E aí, pouco tempo depois, esse mesmo instituto onde eu comecei me chamou para dar aula lá. Então, assim, Que foi máximo. muito rápido esse processo. Então, Sim. foi basicamente isso, assim, né? O meu irmão começar, ele me chamar e dali a gente se começar a conversar sobre o assunto E e gostar. acontecendo, E né? acontecendo. E você falou muito de namoradinha, né? Eu sei que, assim, a gente vive numa sociedade muito machista. Sim. Vocês não enfrentaram nenhum tipo de preconceito ou um preconceito vocês mesmo pra entrar na área? Porque Excelente. você falou que foi muito, muito novo que vocês Sim. tiveram esse start. Como é que Contato. foi isso? É muito legal essa pergunta que você fez, porque acho que hoje o mundo contemporâneo não permite mais tanto esse preconceito. Sim, Graças a Deus, né? graças a Deus. Então, assim, eu entrei num momento onde o preconceito era muito ativo ainda, assim, né? A masculinidade era muito tóxica. Inclusive, eu tinha uma mentalidade assim, né? Então, eu melhorei muito, graças a Deus, com o contato, inclusive, com todos os tipos de sexualidade, de estilo, de mentalidade, né? O salão acho que é bom por conta disso, né? Porque os cabeleireiros, gente, é uma loucura, né? Cada um com um estilo diferente. Essa diversidade falou, cara, eu posso também ser quem eu quero ser e não importa. Mas falando sobre isso, quando a gente entrou, olha que doido, eu não tive um pai muito presente, né? Meu pai sempre foi muito ausente, assim. A partir de 11 anos de idade, ele meio que saiu um pouco da família, né? Ele tinha uns problemas dele com alcoolismo e tudo mais. Então, ele abandonou e hoje ele já é tratado, enfim. Ele abandonou, mas ele era um cara que dava poucos conselhos, né? Então, assim, até porque eu não tinha contato com ele. E aí, num contato com ele, a gente falou, pô, você viu que o Hugo se tornou cabeleireiro? Ele falou, mas cabeleireiro? Ele vai virar viado? Aí ele falou, a gente, não, pai, ele vai virar cabeleireiro. Mas cabeleireiro é tudo, né? Aí a gente falou, não, nada a ver, pô. Aí depois, quando eu entrei como cabeleireiro, aí eu falei, meu pai também, pai, ou você é cabeleireiro? Ele falou, vai virar viado também? Eu falei, não, pai. Também. Também, Eu falei, não, como assim? Então, tipo assim, você imagina, né? Naquela época. Naquela época. O meu pai era hoje já é bem idoso, tem 86 anos. Então, naquela época, sei lá, com 60 anos, né? Que hoje tem quase 20 anos de profissão, ele era hiper, ultra power, preconceituoso, porque a geração dele moldou ele dessa forma, né? A sociedade entendia isso, né? Que essa profissão era voltada somente para mulheres. Isso aí. Sim. Isso aí. Dominada por mulheres. Sim. Então, quando eu cheguei no salão, realmente, os homens que trabalhavam eram gays. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, será que se eu, por ser hétero e ter uma postura hétero, não vou me destacar, não vou conseguir trabalho? Porque realmente naquela época, os grandes cabeleireiros eram os gays. Então, assim, eles tinham eu acho que foi meio que um ciclo, né? As mulheres dominaram o mercado, depois vieram os gays detonando, os gays trabalhavam muito bem, os caras tinham um toque diferente, né? Um glamour diferente. Ele passava o pente no cabelo da mulher, a mulher, uau! Tipo, era isso, né? Aí eu falei, gente, eu vou ter que desmunhircar pra poder parecer gay, pra ver se eu me destaco também. Mas, assim, não precisei, né? Obviamente, boa parte das clientes, o cliente é um pouco inconveniente às vezes, né? Mas a gente aprende a lidar isso com o tempo. Elas perguntavam, mas você é gay? Tipo assim, não importa em nada, né? Porque eu tô fazendo um trabalho de cabelo e não tem nada a ver com minha sexualidade. Se eu sou ou não importa. Mas elas perguntavam. Então, tipo assim, o preconceito pra mim existia, mas não me afetava.
Então, assim, eu não me importo, não me importava com o que as pessoas iam achar, se eu era ou não era, entendeu? Mas Você apaixonou, era aquilo que você queria e se dane o que as pessoas vão falar, né? Que se dane. Perfeito. E você é especializado em cortes, né? Grandes cortes, a gente fica babando, Sim. acompanhando aí o seu trabalho. Inclusive, fez diversos cursos nacionais e internacionais, inclusive com o ex-diretor artístico, né? Maravilhoso, o Sasson, numa renomada escola de cabeleireiros. Perfeito. Conta um pouco pra gente quais são, hoje, quais são as suas influências. De cabeleireiro, você fala? Sim. Ou De corte. De corte. tudo, né? Na realidade, do seu ramo, da sua profissão. Quem Hoje você influencia se... você, Isso porque- aí. A gente Perfeito. sabe que é uma profissão que precisa sempre estar de olho em tendências e a Perfeito. gente sempre tem um ídolo, alguém que, tipo, uau. Que a gente se inspira, né? Quem Cara, muito legal. Para reforçar essa questão da Academia Sassoon, né, esse diretor artístico, quando ele veio, inclusive ele é minha inspiração, é Joseph Santiago, né, quem quiser pesquisar. O Joseph Santiago, ele é um diretor artístico de Sassoon lá no Canadá, ele era em Miami. E um cabeleireiro que trabalhava no salão comigo, ele falou assim, ó, eu vou montar um curso e vou trazer esse cara aqui. Esse cara é o Bam 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 de Sassoon. E meu sonho de consumo era sempre fazer Sassoon, porque minhas referências eram assim. Quando eu comecei esse cabeleireiro, eu falei, quem é o melhor? Aí falava, o melhor é, sei lá, o Vanderlei Nunes, é o Marco Antônio de Biagi, era esses cabeleireiros. Eu falava, o que ele faz? O que ele estudou? Então eu ia atrás do que eles faziam. As As referências. referências, o que eles seguiram, qual a trajetória que eles fizeram, qual o caminho que ele percorreu, os tomos que ele tomou, que eu quero lá tomar também. Aí falaram assim, vem um diretor artístico de Sassoon, quer fazer curso com ele? Eu falei, quero. Aí eles falaram, mas é caro, o investimento é alto. Aí eu falei, cara, eu não quero saber, vou juntar grana, vamos parcelar, vamos fazer esse negócio. Aí ele veio 3 anos seguidos. Então, todos os anos que ele veio, os 3 anos eu fiz. Uau! Então, assim, porque a Academia Sassoon, quem vai, fica 6 meses em Londres. Então, eu nunca tive uma condição de ir para Londres para fazer, né? Eu vim de uma realidade muito diferente. Uhum. Então, eu falei, cara, se o cara tá aqui, eu vou... É minha oportunidade. Exatamente. Eu tenho que Meu agarrar. sangue suga nele. Eu vou agarrar no pescoço dele e eu vou ganhar informação. Isso mesmo. Então, dali dele, eu consegui extrair muito. Então, aí ele até, assim, ficou, assim, simpático com a gente, porque ele falou, cara, vocês querem estudar mesmo, né? Abriu uma aula, tipo, num domingo e ficou eu, meu irmão e ele. Nossa. Assim, ó. Que honra! Direto. É, exato. Então, ele me inspirou muito com isso. Porque quando ele foi cortar um cabelo, pra vocês terem ideia, quando a gente vai lá na escolinha no início, você vai cortar o cabelo, eles falam assim, ó, puxa o cabelo para baixo, corta com a tesoura e você cortou reto. E aí, no dia do curso dele, ele falou assim, vamos começar a fazer um corte reto. Eu falei, isso aí pra mim é beleza. E aí ele falou assim, corta reto. E eu fui cortar reto. Ele falou, tá reto pra você? Eu, não, realmente não tá. E eu fiz todas as minhas técnicas possíveis e não saía reto. Ele falou, agora eu vou te ensinar a fazer reto. Olha a sua postura, olha os seus pés, olha os seus ombros. Onde você tá olhando? Tá olhando na ponta da orelha dela ou você tá olhando aqui no início do pescoço? Eu falei, não faço ideia onde eu tô olhando. Eu quero cortar reto. Não sei Não mais sei, onde eu tô olhando. Alguém me tira daqui. Não sei quem sou. Gente, vocês têm noção que eu já tinha quase 10 anos de profissão e quando ele falou isso e ele mandou cortar reto, minha tesoura tremeu, como se eu estivesse tremendo na primeira tesourada que eu dei. Nossa. Tremia a tesoura assim, ó. E eu não conseguia cortar. E eu falei pra ele, você me desculpa, ele era gringo, né? Eu não falava inglês. Falei pro intérprete, eu falei, fala pra ele que eu tô nervoso, por isso que eu tô tremendo. E aí dali eu falei, cara, é isso que é cortar cabelo? E outra coisa, ele não pegava aquele cabelo todo cheio na mão e cortava. Ele dividia uma linha transparente. O que é transparente? O fio tá ali, você enxerga através dos fios. Então era um cabelo muito fininho para cortar. Então ele conseguia fazer uma construção dos fios, fio a fio. Como se fosse Um um artista. alfaiate, literalmente. Um artista. Isso. E ele falou, agora isso tá reto? Tá. E aí a partir Meu dali ele me Deus. inspirou muito, porque eu falei, eu não sei cortar cabelo. Eu achava que sabia cortar, eu sei passar a tesoura. Agora cortar o cabelo eu não sei. Um E corte Desculpa, Gente. um corte artístico, você não tinha nem ideia do que era, Uhum. até Até ver ele conhecê-lo. trabalhar. Sim. E eu acho que isso fala de uma vontade de crescer tão grande, porque, como o Igor falou, ele tinha 10 anos de carreira. Sim. Geralmente uma pessoa que já tem 10 anos de carreira já entra numa zona de conforto de Acha já que sabe sei tudo, já sei tudo. Isso. E se desconstruiu, eu não sei. E ainda Uhum. fica num desespero, e isso demonstra o resultado da carreira dele. Sim, Que se não fosse isso, ele não teria talvez Isso. dado tantos outros saltos. sim. Parabéns. E assim, Obrigado. além de como fala? Hairstyle. Hairstyle. Sim. Nem parece que já foi pro exterior que sabe falar Ah inglês. lá, Fiquei nervoso na frente dele Ficou agora. Mas por quê? Ah, Por que fiquei será? nervoso. E você também se desconstruiu e se permitiu ser também educador e palestrante. Sim, Como que foi? Da onde que surgiu? Porque você falou que queria fazer ou gastronomia, sim. ou ser professor de matemática. Sim. E agora você também é educador. Quando Sim. que veio esse start? Você falou,
Você falou, também quero ensinar. De onde que veio? Eu tive muita dificuldade de aprender, né? Inclusive, hoje a minha especialidade é corte de cabelo, mas é a que eu falava que eu não tinha jeito nenhum e que eu achava impossível. Eu falei, cortar cabelo é impossível. Quando eu comecei como assistente, os cabeleireiros não tinham o hábito de ensinar. E os que não tinham hábito de ensinar, existiam os que queriam ensinar, mas não sabiam passar. Então, eu tinha muita dificuldade de aprender, porque eles não tinham uma didática, eles não tinham uma dinâmica para ensinar. E muitas das vezes nem paciência, né? O cabeleireiro falava assim, fulano, vai lavar cabelo. Fulano, já ouvi muito disso. Vai ali, faz aqui. E você quer aprender. Então, você está tentando aprender e eles estão te tirando dali, eles não te ensinam. Então, você está ali no salão meio que perdido. Então, na academia, você corta poucos cabelos, então você fala, cara, eu nunca vou aprender. Então, eu até perguntava para ele, cara, como é que você faz para não errar? Ele falou assim, não, você vai cortando, cara, você acerta. De vez em quando eu erro e tal. Eu falei, cara, isso não é uma resposta. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de aprender. Então, toda a dificuldade que eu tinha, hoje eu sabendo muito, eu olho para um assistente meu, para uma pessoa que está no início da carreira, eu falo assim, qual é a dor dele? Aí eu falo, a dor dele é isso aqui, porque eu tive essa dor. Então, eu tô vendo ele com a postura agachadinha, a primeira coisa que você fala para ele assim, levanta a sua postura. Então, eu cortei o cabelo com postura agachada há muito tempo. Então, quando eu trouxe os meus ombros para fora, eu entendi. Então, eu falei, já vou matando os erros dele lá no início. Só que muita gente fala para mim, cara, tu tem facilidade para passar isso. Porque é legal que você faz, você consegue associar outras coisas, consegue fazer, tipo, metáforas, você consegue botar aquilo no meu dia a dia e consegue me passar. Aí eu falei, cara, eu acho que eu consigo realmente passar isso para as pessoas. Porque eu pego o meu assistente, eu consigo fazer meu assistente aprender. Eu pego a minha cliente, ensino ela a estilizar o cabelo dela. Eu vejo que as pessoas estão entendendo. Inclusive, meu irmão já me fala, cara, tu passa muito bem. Eu não sei passar como você passa. Então, isso foi reforçando. Eu falei, então tá na hora de eu começar a passar isso. E lá nesse cursinho, lá no início que eu fiz, eu comecei a dar aula. E eu amo ver as pessoas falar, uau. A pessoa fala assim, é isso. É prazeroso isso. pra Aprendi, você, né? eu também já Aprendi. vim de sala de aula, eu fui professor de design, né, durante 3 anos. Legal. Então, assim, é muito prazeroso você ver uma pessoa que não sabia nada, criando, desenvolvendo, e Isso. dá mais gás, né? Eu acho Muito que mais. essa profissão, ela meio que encontra mesmo, acho que é nesse caminho mesmo, encontra. Sim. Aí as pessoas começam a sair insights e falam, pô, vou tentar ajudar outras pessoas também. E eu achei super impactante a parte da empatia. Sim. Você mencionou, eu senti essa dor, porque é muito fácil você estar ali na sua zona de conforto. Ah, eu sou o professor, eu sou a professora, eu Sim. sou a Ou especialista, já sou né? formado. Eu já sei. Sim. E aí você se coloca na condição daquela pessoa e você entende que a dor dela é uma dor que você já passou. Você já superou? Sim. Já superou. Sim. Mas você já esteve ali naquele local. E você entender, compreender e ter empatia com a necessidade, porque cada pessoa, como seu irmão falou, você sabe ensinar Sim. e você sabe passar de uma forma que eu não sei. Cada um tem a Sim. sua característica, Sim. né? Sim. E a gente sabe também que o ramo da beleza está em constante movimento, né? Sim. As técnicas e as tendências, elas não param. E aí você é empresário, pai, né? Professor. E aí como você faz para estar sempre antenado e não perder nenhuma novidade, né, nesse ramo? Está sempre atento nesse quesito. Sim, para complementar só a parte de educação e te responder, é o que eu falo vou aproveitar até a câmera ali que você me ensinou. Isso. Eu vou falar para as pessoas que gostam de estudar. Se você aprende estudando, experimenta ensinar. Você aprende muito mais. Então, Eu aprendia colando na escola. Garoto! Gente, eu aprendia. Porque Mas eu era uma- escrevia minha cola. Só que nesse ato... Mas é verdade, nesse ato de escrever, eu tava memorizando. Aí não precisava Aí usar não a precisava cola. da cola. Legal, bacana. muito Passei bom. o ensino médio assim, inclusive. Ai, meu Deus Muito bom. do céu. Eu priorizo, né, assim, realmente para quem é pai, né, quem é mãe, sabe que depois da paternidade, da maternidade, a sua vida fica muito mais curta, né? Porque você tem uma demanda muito grande com seu filho, isso se você é pai e mãe de verdade, presente, onde Arrasou. você precisa estar Tem esse detalhe, né? onde você precisa estar com os olhos nele, você precisa se dedicar uma parte do seu dia, querendo ou não, para ele, para dar exemplo, para dar amor, para dar carinho, atenção, como se diz, né? Pelas adversidades que acontecem. Às vezes a criança fica doente, às vezes a criança tá chorando demais, às vezes ela tá num salto, né? Que a criança tem esses saltos. Lógico. Então você precisa ter esse tempo para você estar com a criança, você precisa ter tempo para o seu casamento e você precisa ter tempo para sua carreira. Então eu entendo que eu preciso dividir o meu tempo com isso. A rede social hoje para mim, ela serve para eu estudar. Então raramente eu estou na rede social para usar de forma aleatória. Óbvio que eu gosto de assistir uns memes, né? Dar umas risadas. Mas eu uso muito como fonte de estudos.
E aí vocês perguntaram sobre a inspiração, né? Uhum. A minha inspiração hoje é a rede social. Então, assim, os grandes artistas, o cabelo que tá muito bonito, inclusive, assim, um japonês, um coreano, qualquer pessoa que corta cabelo muito bem, eu paro, assisto aquele vídeo ali umas 10 vezes que sejam, pauso e falo por que a mão dele tá pro alto e não tá para baixo? Por que ele escolheu esse caminho e não escolheu esse? Então, eu uso isso como Uma ferramenta. como uma ferramenta, exatamente. Então, eu fico antenado dessa forma, dividindo meu tempo, como você perguntou, na rede social, estudando. Então, Nossa, isso é perfeito, porque muitas pessoas passaram por aqui também falaram que sempre estão atentos nas tendências e a gente tem um mundo na palma da nossa mão. Sim, E é só você. O telefone é uma ferramenta. sim. Se você sabe usar ele de uma forma sábia, por exemplo, eu amo Instagram, eu amo TikTok, eu amo YouTube. Muito bom. Então é só você seguir essas referências e tentar burlar um pouco esse algoritmo que ele vai entregar pra você conteúdos que realmente te interessam. Uhum. E você vai estar cada vez mais antenado. E falando assim, internet, você deu uma estourada quando você cortou o cabelo de Anitta. Sim. E foi um pouco engraçada essa história. Como é que foi? Conta pra gente essa experiência. É muito doido, que as pessoas acham que a Anitta do nada me ligou, né? A assessora dele me ligou e falou, vem aqui cortar o cabelo dela. Foi muito louco, né? Porque, como eu disse, eu uso a rede social, o meu algoritmo é cabelo, né? Então é cabelo, a minha rede vai pulando, vem no cabelo. E aí uma amiga minha, a Mariana Policante, que ela fez curso comigo de corte de cabelo, ela é muito amiga da Anitta, amiga pessoal. Elas cresceram juntas e tudo mais. E aí eu tava num domingo, eu, a minha esposa, meu irmão e as crianças brincando. Eu super à vontade, tipo, roupa à vontade, descabelado, sabe? Aquele seu domingo que você tá off, nem telefone. Domingo família. Domingo família. Os 3 telefones tocavam. Hugo, Mariana e Igor tocavam. As pessoas mandavam mensagem no Instagram. E ninguém vendo, porque domingo da família, os telefones estão longe. E aí alguém falou, cara, tem 200 chamadas aqui, deixa eu ver o que é. Pô, é a Mariana Policante. Aí eu fui entrar no meu telefone. Igor, atende telefone urgente. Falei, cara, o que é a Mariana Policante quer falar comigo? Uma aluna minha, que virou amiga depois. Liguei pra ela. Igor, a Anitta fez uma bobagem no cabelo, cortaram o cabelo dela, a GK cortou o cabelo dela numa festa, não sei o quê. Ela precisa consertar esse cabelo. E eu indiquei você, a Anitta tá perguntando a alguém, vai lá correndo agora. Falei, cara, mas eu tô... Vai, se você não for agora, tem 1 milhão de cabeleireiros que vão. Falei, vou. Fechei o telefone, corri no meu salão, peguei o material, fui falando com a assessora dela, fui direto na casa dela e quem tava lá, né? David Brasil, alguns influencers e tudo mais. Meu Deus! E eu numa vibe de, tipo assim, eu tava em casa tomando um cafezinho, agora eu tô no meio de 200 influencers com 1 milhão de seguidores cada um, no meio de um churrasco, do nada, numa resenha deles. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu mal cheguei, o David Brasil com o telefone na minha cara. Olha quem chegou aqui, o Salvador, não sei o quê. Aí eu falei... Aí você, né, perguntou se eu tava nervoso. A minha barriga era um iceberg, né? E eu assim, oi, gente, tudo bem? O Salvador. Tudo bem, o Salvador. E eu falei, o que eu vou encontrar, né? Enfim, a Larissa chegou, né, que ela se aprende como Larissa. E ela falou, oi, tudo bem? Corta meu cabelo aí. Ela chegou de cabelo molhado e tudo, só que eu tenho um padrão, né? Eu trabalho com beauty consultation, então a pessoa senta, eu olho nos olhos da pessoa e vou tentando resgatar dela informações que me façam criar uma coisa pra ela. Uhum. Se eu não tenho informação nenhuma, é muito difícil, né? A pessoa fala, o que fica bem pra mim? Calma. Não sei o que fica bem pra você. E ela falou assim, acerta meu corte? Eu, tá, acerto, mas o que você quer? Ela, não, faz qualquer coisa. Eu, cara, como é que eu falo pra ela que eu não faço qualquer coisa, que eu preciso fazer uma consulta, porque eu tenho uma linha de trabalho, né? Eu não seguro e saio cortando. Então eu tinha que seguir aquela minha linha, mas era a Anitta. Não era um cliente que eu tô acostumado. Era uma celebridade. Nossa. E eu tinha que desassociar que era a Anitta, ainda tem isso, né? Porque, assim, apesar de eu não sou uma pessoa que sou fã, que fico idolatrando os artistas, eu sei o tamanho dela. E ela sentou e falou, acerta aí. E era uma cadeira de plástico, tipo de churrasco. Eu, com o meu material, não sabia onde apoiava. Não tinha tomada. Nervoso, junto a tudo isso. Aí eu falei pra ela, olha só, o que você tem hoje no seu cabelo é um processo muito delicado, porque ele tá muito fora do lugar. Eu preciso cortar mais curto. Como que eu ia dizer pra Anitta que ela tinha que cortar curto? E que... Quem sou eu para cortar o cabelo dela curto? Ela não me conhece, né? Enfim, no final da história, eu consegui convencer a Anitta de cortar uma base reta, que era uma base blunt. E eu ainda falei para ela, Larissa, vamos fazer um blunt porque tá super em alta. Ela falou assim, olha, quem faz a moda somos nós. Eu não faço nada que tá em alta. Ela falou assim, você corta meu cabelo e ignora essas coisas. E era só pernada atrás de pernada, porque ela tem uma personalidade muito forte, Sim. né? Então eu, tipo assim, que bom, eu tô aprendendo tanto com isso. Eu tô sofrendo aqui, se vou sair daqui chorando, com certeza. Mas tá sendo muito bom pra mim, e vai ser um estado de resiliência tão forte passar por isso. Eu falei, ok.
Então eu vou fazer o seguinte, então eu vou cortar seu cabelo reto. Eu falei, agora eu vou chamar ela pra mim. Isso Vou cortar mesmo. seu cabelo reto, que vai ficar muito melhor, seu cabelo vai ter um caimento melhor. Eu sei que você usa lace, você usa mega, que seu cabelo é um cabelo que tá toda hora mudando, eu vou fazer assim. E fui cortando e o pessoal resenhando, conversando. Bom, no final eu comecei a relaxar um pouco. Ela foi até o espelho, eu fui no espelho com ela e falei, você gostou? Ela, eu amei. Quando ela falou isso, aí Você ganhou o dia. eu fui ao orgasmo triplo, quíntuplo. Aí faleceu no meio da sala de Larissa. Exatamente, aquela sala enorme, assim, Meu né? Aí Deus. eu falei, cara... E aí eu falei, eu vou ser hiper profissional. Eu vim aqui pra cortar o cabelo dela, comecei a montar meu material. E aí o David falou, menino, tira foto com ela. Aí eu falei, tiro, claro que sim, pode tirar foto. Por que eu queria ficar tietando ali? Ai, Claro. foto, pelo amor de Deus. Falei, vim cortar o cabelo, sou profissional. E ele falou, tira uma foto com ela. E aí foi a foto, foi pro Instagram. E graças a Deus tive essa foto, né? Porque registrou, eu fixei lá, tanto na minha Sim. página do estúdio quanto na minha. Sim. Deu, sei lá, 50 mil curtidas. E aí, até hoje o pessoal fala, ai, eu vim no salão pra você cortar o cabelo da Anitta. Só cortei uma vez, gente. Ué, mas foi. Mas foi, né? Foi a vez. Valeu. Desafiadora, né? Tomara que ela Olha, volte. de que forma, né? Gente, eu ia Tudo ficar doido. desesperado. Eu fiquei. E falando em nervoso, né? A gente tava falando sobre nervoso. Nossa, Imagina o nervoso é. Muito. deste rapaz. E a gente falou um pouquinho sobre psicólogo, né? Porque você teve que ouvir a É necessidade dela. Ela não quis muito saber, né? Quis ser mesmo... manter a personalidade dela forte. E acontece muito isso no seu estúdio, com Sim. certeza. De você ter que ser psicólogo Sim. das suas clientes. Sim. Já aconteceu com você alguma situação embaraçosa que você se sentiu desconfortável ou até mesmo engraçada, né? Alguma situação engraçada com alguma cliente? Com certeza já. Eu não tenho agora na memória alguma coisa. Vou falar um caso que aconteceu há pouco tempo, melhor. Que eu falei pra vocês sobre consulta, né? Aham. Entrou uma cliente no salão. Quando as pessoas chegam no salão, elas passam na recepção e falam assim, eu queria conversar com um profissional. Aí a recepcionista pergunta, o que você quer conversar com ele? Ela fala assim, eu queria fazer uma consulta, saber se eu posso cortar meu cabelo desse jeito, fazer essa cor e tal. Ela, tudo bem. Aí ela me anunciou, eu quero fazer uma consulta. Igor, tem uma consulta pra você. A menina anunciou. Eu falei, tá bom. Aí ela sentou na cadeira e falou assim, o que você acha do meu cabelo? Aí eu falei, não, me diz você o que você acha do seu cabelo. Eu quero entender a tua necessidade. Aí ela falou, não, corte reto fica bom pra mim? Aí eu, tá bom pra você? Ela, tá. Eu falei, então também tá bom pra mim. E ficou aquele jogo assim. Ela, não, mas eu queria que você dissesse pra mim o que fica bem em mim e tudo mais. Eu falei, olha só, eu vou dizer pra você. Você tem que me dizer o que te incomoda e eu te digo como que eu corrijo. Você me diz o que você não gosta e eu digo como a gente melhora. Então ficou uma situação meio assim, será que eu tô sendo grosseiro com essa cliente? Porque ela tem que... A cliente às vezes não entende, né? Que o cabeleireiro, ele não é uma máquina, né? Ele é um cara que tem suas expectativas, a sua técnica e como ele vai reproduzir aquilo. Sim. Então ela fica pensando assim, cara, ele vai dizer pra mim que é reto e reto, acabou, tá ditado isso. Não é por aí, entende? Falei pra ela, você vai fazer o seguinte, você vai marcar uma consulta comigo, vai marcar um corte de cabelo, traga as suas referências, pode trazer o que você não gosta também e a partir disso a gente cria. E ela Nossa. saiu embora, foi embora. Eu falei, gente, essa mulher não vai voltar. Voltou. Acho que eu fui grosseiro, voltou. Não só voltou, como fez coloração, que saiu de lá linda, Foi de carteirinha maravilhosa. já. Porque você cria, você não replica, então. Eu crio e eu replico. Quando era Só que eu sempre digo para cliente que é importante todo mundo saber, seguidores, clientes e cabeleireiros. Existe a técnica e existe o pessoal, existe a forma como o cabeleireiro conduz aquilo. Então, se eu vejo um cabelo como o meu, por exemplo, eu vou tentar reproduzir o meu em outra pessoa. Não é na mesma pessoa. Então, se é na mesma pessoa, vai ficar próximo e não idêntico. Quem dirá numa pessoa diferente. Claro. Perfeito. E ainda tem a questão da personalidade também, né? Porque, por exemplo, você gosta de um tipo de cabelo, ele gosta de outro. E aí, as duas coisas precisam se encaixar. A sua personalidade com o Sim. modelo do cabelo que você quer, porque acredito eu que vai existir momentos de você falar pra você, não vai dar certo. Sim. Mas ela quer. Então, vamos tentar negociar isso daí, o meio termo. Sim. O que você quer com que o meu profissionalismo acha bacana pra você. Sim. E aí você tenta conciliar essas duas E às vezes até é o situações. que eu consigo fazer, né? Porque as clientes... O possível, né? As clientes não veem um cabeleireiro como um médico que tem suas áreas. O médico tem o pediatra, o ginecologista, o dermatologista, e o cabeleireiro faz tudo. E não é. assim. Não é assim, gente. Ele é especialista em algo. Isso. E dentro das categorias do cabeleireiro, vamos imaginar o colorista, o profissional de corte, o profissional de penteado, o maquiador, né? Que também é cabeleireiro normalmente. Dentro da área de corte, por exemplo, tem o que corta curto, o que corta longo, o que corta cabelo cacheado. O crespo. O crespo, exatamente.
Óbvio que o profissional de corte, o designer, assim como eu, como o Neandro Ferreira, por exemplo, que é uma referência, e o cabeleireiro que é designer, ele corta todos os tipos de cabelo. Que eu recebo muita pergunta no meu Instagram. Corta cacheado. Gente, se eu faço um Chanel polido, geométrico, eu corto qualquer cabelo. Porque a minha dificuldade de fazer um Chanel é muito maior que cortar um cacheado. O cabelo cacheado é fácil. Então eu corto sim cacheado, corto crespa, corto alisado, corto qualquer um. E eu vejo muito também esse movimento que você falou que ela queria que você dissesse pra ela o que ela tinha que fazer. Sim. E isso é uma coisa que parece que replica em todas as profissões. As pessoas Sim. às vezes chegam num psicólogo, quer que o psicólogo resolva a vida dela. Sim. Né? E como passou uma psicóloga aqui, a Roxane, passou por aqui e falou com a gente, assim você terceiriza, porque eu acho que é uma forma dela terceirizar a Sim. responsabilidade que é dela. Porque Sim. se ela não decide o que ela quer no cabelo, se ela não toma decisão na vida dela, ela terceiriza que foi culpa do cabeleireiro. Sim. Que foi culpa da psicóloga e não dela. Sim. Porque aí fica mais confortável a Sim, vida, né? sim. Igor, você é muito presente nas redes sociais. Sim. Hoje existem muitos profissionais da sua área também presentes nas redes Sim. sociais, mas existem aqueles que não querem ir para rede social. Sim. Hoje você se divulga muitíssimo bem, você e seu irmão, vocês têm um espaço de vocês que é Sim. badaladíssimo aqui no Rio de Janeiro. Obrigado. E como que você vê essa área para os profissionais, essa ferramenta, rede Sim. social para os profissionais e também em comparação aos profissionais que não querem ir? Tá, primeiro ponto é, hoje se você não tem uma rede social, você não tem uma rede, né? Você não tem pessoas que acreditam em você. Então, assim, você pode ser o melhor de todos, mas se você não mostra isso, né? Inclusive, foi o maior gatilho que eu tive para usar a rede social era... Hoje, por exemplo, né, os vídeos que eu faço com as entrevistas, né? Que eu acho que uma coisa que hypou muito, que trouxe muita visibilidade para mim é pegar uma cliente, eu conversar com ela, deixar uma câmera gravando. Aquilo é dia a dia, aquilo é realidade. Obviamente, é editado, mas não é um editado do tipo assim, agora você fala isso. Não é um teatro. É editado, eu corto... É um ajuste. Um ajuste, justamente. Então, assim, eu falei... Poxa, se eu corto tão bem e essa cliente amou, por que não mostrar para 1000 pessoas? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu só tenho 800 seguidores. Gente, 800 pessoas te vendo é muita gente. Imagina uma sala com 800 pessoas. Justamente. Imagina você falando para 800 pessoas. Então eu falo, você tem que mostrar. Mas eu não tenho seguidor. Quantos você tem? 50? Como não tem? São 50 pessoas. Então, assim, hoje é fundamental você vender o seu trabalho, né? Então, existe sua identidade pessoal e sua identidade digital. Hoje, no mundo que a gente está vivendo, já no mundo do metaverso, vamos colocar assim, é impossível você não ter rede social. Beleza, você tem timidez, você acha difícil. Todo mundo achou. Todo mundo tem a mesma dificuldade. Então, assim, você precisa passar por isso, quebrar essa casca do ovo, porque se fosse muito fácil, estava todo mundo fazendo. Né? Então, vejo a rede social como uma grande ferramenta, uma grande aliada. E eu, esse ano, tenho como meta trabalhar mais redes sociais, lives e tudo mais. Porque a rede social é uma ferramenta gratuita, que a gente pode usar, né? Pode se divulgar, e ela agrega demais na gente. Então, você faz uma escolha. É difícil fazer isso? É muito mais difícil não fazendo. Perfeito. Porque se você é um profissional, você é uma empresa. Justamente. Né? E toda empresa precisa de um setor de marketing. É isso aí. Fato. Rede social nada mais é do que o setor de marketing da sua empresa. Isso aí. E não é porque você é um profissional, uma pessoa, ou que presta um serviço, que você não é uma empresa. As pessoas precisam entender que elas são uma empresa dentro das profissões dela. Mas uma dica pra quem quer começar, pra quem não sabe como começar, dá uma dica pra essa galera que tá perdida na vida. Começa com o que tem. Não precisa de iPhone, não precisa de iluminação, Começa microfone. com o que tem. Gente... Abre a olha- câmera. Abre a câmera. Uhum. Ai, mas eu não levo jeito. Vai ser engraçado você fazendo sem jeito e as pessoas rindo de você, não vai? O início. Essa é a graça da história. A história da minha esposa, por exemplo, eu falo pra ela, você é muito bonita, as pessoas têm que te ver. Ai, mas eu sou tímida. Mas a graça em você é ser tímida. Você vai deixar de ser tímida pra aparecer na câmera? Se você vai se tornar uma pessoa que você não é pra ir pra câmera? Se você personagem, fizer né? isso, você vai artificial pra lá. Seja quem você é, com a tua voz, com o teu jeito de falar. É óbvio que você vai se polir, né? Você não pode falar qualquer coisa, você não pode ser ofensivo. Mas, no geral, você pode ser quem você quer ser. Então, começa com o que tem. E eu vou fazer uma dentro. A mulher é linda mesmo. Linda. Belíssima. Linda, linda, linda. Ali, todo Linda. cheio, todo cheio. Eu sou apaixonado pela Mariana, todo mundo sabe disso. E falando em família, a gente falou da esposa, você falou muito do seu irmão. Sim. Eu vi que ele fez parte fundamental da Sim. sua história. E Sim. hoje os dois são sócios, Sim. certo? Como funciona essa parceria de vocês? Os dois estão na rede social também. Sim.
mas também são sócios. Eu vejo muita parceria. Eu acho que tem muito disso, irmãos gêmeos, né? Sim. E são muito parecidos. Desde sempre, né? Desde sempre. Como que é a parceria de vocês dois no trabalho? É muito doido, que as pessoas olham assim, a gente sendo muito parceiro, né? Mas quando a gente começou, a gente tinha muita divergência. O Hugo, ele é muito diferente de mim, apesar de a gente parecer igual. E tem o mesmo signo? O mesmo signo, a mesma idade, mesmo tudo, né? Nascido na mesma barriga, nascido colado. Parece que nasceu colado, nascemos colados mesmo, né? A gente estava colado, nascemos colados. Então, a gente tinha muita divergência. Quando a gente começou essa ideia de vamos montar um salão, por exemplo, a gente tinha juntado uma merrequinha e eu falei assim, cara, vamos comprar uns materiais usados, vamos deixar nosso AP, a gente morava num AP onde não tinha nada, era só sala, uma cama em cada um no seu quarto e acabou. Eu falei, cara, a sala tá vazia, vamos botar um material ali. Não vou, não tá na hora, e não sei o quê. Eu falei, cara, vamos comprar um material agora. Não vou. Brigamos, discutimos feio, não se falamos. No dia seguinte eu falei, olha só, me transfere esse dinheiro que você tem na poupança aí que eu vou comprar o material. Tá bom, então faz essa droga aí. Enfim, compramos o material, que eram 3 cadeiras de cabeleireiros, 3 espelhos, era um material usado de um salão que tinha falido. O cara não tinha feito mais. Deixamos na nossa sala, colocamos um pano lá para cobrir e tudo mais. Ficou durante 1 ano esse material parado, até a gente abrir nosso salão. E aí, dentro desse 1 ano, eu falei, Hugo, a partir de agora, a gente vai começar a anotar o número dos nossos clientes. Quando a gente se mudar, porque a gente pensa em se mudar, não pensa? Então vamos projetar isso aí. Quando a gente se mudar, a gente vai sair já com os nossos clientes. Ele falou, tá bom, tá ok. E aí, quando a gente montou o salão, a gente era assim, quem vai fazer o quê? Então, tipo assim, por mais que a gente seja parceiro, a gente ficava brigando ali, né? E vocês sabem que o irmão briga muito, né? Sim. Gêmeo briga pra cacete também. É normal. Gêmeo briga muito. Se você falar, gêmeo é muito unido, mas também sai nos tapas. Então, taca um em um no outro. Aí eu falei assim, vamos abrir o salão. Aí ele falou, como é que vai ser essa história de abrir o salão? Eu falei, Hugo, vamos. Né? A gente primeiro, em vez de a gente mirar e depois atirar, a gente atira, depois mira. Vambora. Montamos o salão e era assim, entrava, sei lá, R$1.000 no dia ali, né? Trabalhamos pra caramba. Como é que vai ser essa divisão? 500 pra cada um. Aí entrava a parceria. Então a gente falou assim, cara, no amor ou na dor a gente vai estar junto. Isso aí. Então a gente, Perfeito. essa parceria que a gente teve, falou assim, cara, tá chorando? Cola aqui. Você tá chorando, eu te dou meu ombro e vice-versa. A gente sempre fez isso. Então a gente sempre foi muito parceiro. Foi isso que você perguntou, né, sobre a nossa parceria. Foi. A gente sempre foi muito parceiro, assim, e a gente teve uma orientação muito boa da nossa mãe. Nossa mãe sempre falou assim, a família somos nós. Então, assim, se acontecer alguma coisa com o seu irmão, você tem que estar lá. Então, eu meio que memorizei isso, carreguei isso no meu subconsciente para sempre. Então, toda dificuldade que meu irmão tinha, eu estava lá. E toda dificuldade que eu tive, ele estava comigo. Então, assim, por mais difícil que tenha sido o caminho, a gente tinha um ao outro para ir junto. Porque, às vezes, você sozinho, não tem alguém para te falar, levanta da cama. Vamos, cara. Tira essa preguiça, sabe? Vai lavar esse rosto. Então, eu tinha ele para fazer isso comigo e eu para fazer isso com ele. Agora, essa divergência foi positiva. Porque o meu irmão é um cara que era vaidoso, mas vaidoso ao extremo. Tinha que estar bem vestido, tinha que estar alinhado, tinha que estar passado, o cabelo tinha que estar arrumado. E eu não. Tá meio marrotadinha essa blusa. Hoje não vou pentear o cabelo. Não fiz a barba, vou sem fazer a barba mesmo. Eu sempre fui mais assim. E ele falava, que barba horrorosa. Ele era o meu maior incentivador da forma contrária, né? Que barba feia, vai fazer essa barba, vai arrumar esse cabelo. Vem aqui, senta aqui, vamos cortar esse cabelo, tá muito feio. Então ele me incentivou muito nesse sentido. E eu incentivava na parte de estudo. Porque meu irmão, se eu não gostava de estudar, meu irmão gostava menos ainda. Mesmo na área de cabelo, ele falava assim, isso eu gosto de estudar, isso eu não vou ver não, isso é muito difícil, isso eu não quero olhar. Vai sim. Vamos sentar, vamos pegar esse papelzinho que vamos desenhar. Você tá vendo essa linha de corte aqui? Olha esse vídeo que eu gravei, olha isso. Então, essa parceria fluía e conforme a gente foi crescendo, tendo mais dificuldades, a gente passou a entender assim, nós somos diferentes, vamos respeitar o que tem cada um de diferente, e aí sim, você vai seguir o teu caminho do teu jeito e eu do meu jeito. Porque a vida inteira, assim, até as marcas, né, tentavam moldar como gêmeos. Vocês têm que ser iguais. E quando a gente assumiu que nós éramos diferentes, fizemos muito mais sucesso. Vocês são bem diferentes. Muito. Porque agora ele explora como ele fala, como ele se comporta, e eu também. Mas veio agregado, né, o fato dele cuidar de mim, o fato de eu falar para ele que tinha que estudar. Hoje a gente tem uma carreira muito grande com a parte de cortes curtos, que não era o forte dele, porque corte curto é muito difícil. E eu ficava, Hugo, corte curto é escasso. Por que a gente não vai numa área escassa? Nossa. Porque tem muito profissional que faz cor, muito profissional que faz penteado. Corte curto ninguém faz. Vamos fazer isso, ele. Então eu fiquei sempre ali com ele. E aí, por sermos parceiros, ele sempre me escutou. Maravilha. E vocês são muito família, vocês dois? Vocês são pessoas famílias? Somos. Você me falou o seu signo. Seu signo geralmente é família. Sou Vocês característica são total. bem famílias. A minha mãe, mais uma vez, né, é uma guerreira, assim. Minha mãe, ela
fico muito emocionado de falar da minha mãe, porque ela lutou muito pela gente e ela ensinou os valores de família. Então, assim, as pessoas falam hoje em dia, né, com o mundo contemporâneo como tá, que os valores de família vêm sendo perdidos. A minha mãe não deixou isso acontecer. Então, ela sempre falou que família é estar junto e família tá nas dificuldades, no amor, na dor, aquela história toda. Então, a gente procura sempre estar junto, meu irmão. Então, a gente é muito, muito, muito unido mesmo. Maravilha. Muito família. E isso tanto no lado profissional, né, pelo que você está falando, Sim. essa união, essa parceria, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. Sim. Porque por vocês atuarem no mesmo ramo, não poderia sim, não, eu sou parceiro aqui no profissional, Sim. mas no pessoal é cada um pro seu lado, cada um cuida da sua vida, não. Sim. Pelo que você está relatando, vocês Sim. são parceiros em tempo integral. Com certeza. Né? Quando a gente começou a trabalhar, eu comecei a atingir um salário maior do que o dele muito rápido. Ele começou como profissional e eu fiquei como assistente, né? Então, sempre você fica como assistente entre 3, 4 anos, mais ou menos, que é a média que eu considero interessante para você ser um profissional. Aí, ele começou a virar profissional. Em seguida, eu virei profissional. Só que quando eu virei profissional, eu fui para um salão que era maior do que o dele, uma salão de rede. Então, o salão de rede tem uma movimentação maior. Então, o meu salário começou a crescer muito rápido. Até porque eu não sabia cortar cabelo, mas eu dava um bom atendimento. Então, eu comecei a fazer cliente que as pessoas gostavam de mim. E aí eu comecei a ver algumas estratégias dentro do salão que fazia ganhar dinheiro. De repente, vender um tratamento, de fazer um combo, inventar umas coisas para ganhar dinheiro. Então, eu ficava muito triste, entre aspas, né? Porque eu tinha um salário dobrado do dele. Falava, cara, eu tô recebendo X e você tá recebendo Y. Eu não quero que fique assim. Eu ficava triste. Aí eu ficava tentando ajudar ele. Falava, tenta vender assim. Aí ele vinha no outro mês e falou, cara, ganhei mais. Ah, legal. Tu acredita que você falou para vender aquele tratamento desse jeito, falar com a cliente dessa coisa, de fazer uma consulta dessa forma? E aí ele começou a vender mais. Então, a gente é muito realmente parceiro até nisso. Assim, se eu ganhava mais ou menos, ou vice-versa, a gente queria que até o salário se equiparasse. Que coisa A legal. famosa parceria, né? E hoje vocês precisam ter, de fato, essa didática, porque hoje vocês geram empregos, né? E aí, como faz essa separação? Não, aqui é o meu irmão, família, aqui é o meu irmão empresário, O sócio. o meu sócio, né? Porque são vidas. Tem a Sim. sua, tem a dele, tem de uma rede ali com vocês. Como vocês fazem essa separação? Separar. Eu digo que a sociedade em família é melhor do que a sociedade em amizade, ou muito melhor do que com um desconhecido, né? Então, assim, a gente passou a respeitar cada um a sua área. Se eu deleguei que a função dele seria o financeiro, porque é muito doido, né? As pessoas veem a gente hoje com um salão grande, tudo funcionando, 14 funcionários, que é pouco, né? Tem salões que tem 30, 40. Com 14 funcionários, quando a gente começou, lá no primeiro estúdio, a gente limpava o salão. E muita gente não sabe disso, mas a gente, entre um intervalo entre um cliente e o outro, o cliente foi ao banheiro, a gente falava para o cliente, vou um instantinho ao banheiro. Nesse momento que eu falava que eu estava indo no banheiro, eu estava indo limpar. Então, eu pegava um paninho ali, dava aquela guaribada, deixava o banheiro cheiroso, harmonizava para entrar um próximo cliente. Então, ele falava assim, essa semana você que limpa o banheiro, a outra semana sou eu. Essa semana você que conta dinheiro, essa semana sou eu. Então, a gente passou a delegar para não ficar também uma bagunça, entendeu? Tumulto, né? Tumulto, Então, no salão grande, hoje em dia também, o meu irmão ficou um bom tempo com a parte financeira, eu fiquei com uma boa parte do tempo cuidando dos funcionários, da parte do RH, mas muito doido, né? Porque eu não entendia absolutamente nada de cuidado pessoal, de RH, de contabilidade, nada. Então, eu tive que estudar isso. E ele não entendia nada de educação financeira, absolutamente nada. Ele teve que estudar isso. Então, ele ia para casa estudar uma coisa e ia estudar outra. Então, a gente chegava, fazia reunião e debatia as ideias. Então, a gente começou a delegar e foi assim que funcionou. Porque se eu fosse me meter na área financeira que eu não sabia, às vezes eu falava, não compra isso, não gasta nisso. Ele falava, mas eu que estou estudando isso. Se ele fizesse uma bobagem, a responsabilidade era dele e vice-versa. Aprenderam a confiar no trabalho um do outro. Justamente. Né? E os dois são muito paizões, né? Muito. E a gente te acompanha, a gente sabe que você é muito paizão. E como que, depois do nascimento do seu filho, como que você lida com workshop, curso, dá atendimento, salão, empresário, família? Porque a gente tem o nosso núcleo familiar, mas também tem a família. Sim. Né? Como que você lida com isso? Eu digo para todo mundo que tem filho, para você que tem filho, né? Depois que você tem filho, tua motivação é muito maior. Então, pode ser o cansaço que for, você vai fazer. Você pode ir com sono, fazer o que for. Se você bota na tua cabeça que é pelo seu filho, não tem combustível melhor do que esse. Sim. O teu filho te leva para frente. Então, hoje eu saí de casa e falei, o papai vai fazer um podcast e isso é o caminho de sucesso do papai. Um dia você vai saber disso, você vai assistir. Então, eu falo para ele. Inclusive, a academia eu entrei porque eu estava com problemas de saúde e tudo mais. E aí, quando eu ia para academia, sentia aquela dor e ficava suando. Eu falava, é pelo meu filho, pelo meu filho, pelo meu filho. Então, isso foi um facilitador, entre aspas, né? Então, assim, como que eu lido com tudo isso, né? É se organizar. Não tem jeito. As pessoas acham que a vida é muito difícil. É muito mais difícil você não se organizar, né? Então,
colocar uma agenda, colocar disciplina, colocar suas metas. Eu demorei muito tempo para entender que eu tinha que programar o meu dia, que eu tinha que programar a minha semana, que eu tinha que programar o meu ano. Veio muito tempo, com as porradas que você... eu chego no salão, quem é que eu vou atender? Não pode ser assim. Olha sua agenda no dia anterior. Imagina, quanto tempo vai levar esse cliente? Quanto tempo vai levar isso? Quando que eu vou montar o meu curso? Quanto tempo eu levo para montar um curso? Quantas pessoas tem que ter nesse curso? Quanto eu vou investir nesse curso? Sabe? Planejamento. Então, planejamento é a palavra do momento. Então, assim, tendo filho ou não, você precisa ser planejado, né? Então, é se organizar mesmo. E aí, falando ainda de filho, né? Desse paizão que você você percebe que o seu filho mudou a sua visão em relação ao seu trabalho? Como você falou, depois que a gente é pai, a gente organiza muitas coisas na nossa cabeça, Sim. né? E aí, a sua visão antes de ser pai e após ser pai mudou? Olha, eu me tornei até mais responsável, vamos dizer assim, porque, olha que legal, né? Eu imagino assim, que depois que você casa, é para sempre, né? Então, você casou, Sim. é para sempre. Então, eu penso assim, se agora é para sempre, e agora eu tenho um filho, alguém que eu sou o chefe da família, né? Então, assim, eu que tenho que coordenar a parte financeira, eu que vejo o crescimento da família, sou eu que pago as contas. Então, eu penso assim, cara, se eu não fizer, não estudar, não correr atrás, como que eu vou dar o melhor para ele, entende? Então, eu passei a pensar assim, eu vou ter que estudar muito mais agora, porque eu tenho um filho. Olha que doido. Então, eu pensava assim, eu tenho que estudar, mas beleza, se eu ganhar X, tá tudo bem. Mas eu falo assim, não, agora eu tenho que ganhar muito mais porque eu quero fazer ele viajar, eu quero fazer ele fazer inglês, que eu não fiz inglês, eu quero fazer ele estudar numa boa escola, que eu não tive boa escola. Então, você imagina, eu tenho que estudar mais, tenho que produzir mais, tenho que fazer mais vídeo. Eu falo, cara, como é que eu vou ganhar mais dinheiro hoje, por exemplo? Rede social. Mas como na rede social? Produzindo mais, criando mais vídeo, editando mais. Mas como que eu vou editar mais? De madrugada, por qualquer hora. Então, hoje em dia, para vocês terem ideia, meu horário de editar é de 9 às 11. Então, os vídeos que eu edito, normalmente, levam 2 horas para editar. Eu levava 4, eu levo 2, estou no lucro, né? Daqui a pouco vai demorar uma. Isso, daqui a pouco, meia hora, eu já faço um negocinho. É. Então, eu faço tudo com meu filho, boto ele para dormir, dou atenção, brinco de toy, né, que é correr. Ele fala, toy papai, que é corre. Aí a gente toy, então a gente já toy, botei ele para dormir, ajudei minha esposa, fizemos lá os nossos jantar e tudo mais, agora eu vou editar. Por que eu vou editar? Porque eu preciso postar na rede social. A rede social hoje, mal ou bem, é um trabalho também. É verdade. E como todo trabalho, você tem sua rotina. Você tem seu horário para postar. Você tem seu horário para editar. Você tem, suas métricas, né? Quantos vídeos eu vou postar? Stories, Reels, o que eu vou fazer? Caixinha de pergunta. Surge muita caixinha de perguntas, eu já vou anotando. Então, eu tenho as anotações das caixinhas de perguntas, porque às vezes perguntam no direct também. Uhum. Então, eu me organizo dessa forma. Então, eu consigo aproveitar bem o meu tempo de uma forma geral, entende? E a gente sabe que, em relação a isso, o filho é uma forma de motivação pra gente. Muito. A gente, às vezes, naquele momento, se sente cansado. Caramba, hoje eu não tô bem. Sim. Hoje eu não tô bem, mas a gente lembra, é por ele. É. É por ela, no meu caso, né? Legal. No seu caso é por ele. Sim. Cara, é por ela, eu preciso conseguir, eu tenho que ser forte. Ah, mas o fardo tá muito pesado. Não, não tá não. É isso aí. Eu tenho que ser por mim e por mais um ser. Com certeza. E é libertador, é muito gostoso. É. É difícil, como você está falando, a gente tem que organizar a nossa vida, a gente tem que cadenciar o nosso É isso tempo. Mas quando você tem um alvo, quando você tem algo para te motivar, é de fato muito bom. É muito bom. Você não se sente. Você tem o cansaço porque Sim. você é ser humano, né? Sim. Você é um corpo, Sim. mas a motivação supera qualquer coisa. A gente vai além dos nossos limites por ele. Com Você certeza. falou que o seu pai ele foi um pouco ausente no início do programa Sim, aqui. sim. Da onde que vem essa referência de paternidade? Que eu vejo que muito... Os olhos brilham, né? Quando ele começa a De falar verdade. da filha. Respiro fundo. É, eu vejo complicado. que os olhos brilham. Da É. onde que vem essa motivação toda? Já pode começar o chororô? Ih! Bom, vamos lá. Eu não tive um pai presente, tá? Infelizmente, respeito, porque todo mundo sabe que o alcoolismo é doença. É uma doença. É de uma fato. doença. A gente demorou a entender isso. O meu pai, ele tentou, pra época, pro AA também, tentou buscar ajuda. A minha mãe tentou de tudo. Mas, infelizmente, ele não conseguiu. O álcool venceu ele. Então, assim, eu não tive referências. Eu tive muito tempo de vergonha, porque uma pessoa que viu alcoolizada pela rua é vergonhoso, né? A forma que ele chega em casa, já chegou rasgado, enfim, em situações deploráveis. Então, eu tinha muita vergonha daquilo. Então, eu tinha uma referência do que não ser, né? De ser um viciado. Então, assim, a droga, ela exposta a gente o tempo todo. Basta você querer ser um viciado ou um mero usuário. Então, assim, meu pai era um viciado. Então, eu não queria que fosse isso para ele de forma alguma. E minha maior inspiração é minha mãe, porque minha mãe foi minha mãe e meu pai. E minha mãe doou muito amor. A minha mãe sabe doar amor como ninguém.
Então, assim, tudo que minha mãe me ensinou de como amar um filho é o que eu faço por ele. Então, minha maior inspiração é minha mãe. Então, meu irmão Hugo também, né? O sonho do meu irmão era ser pai. Então, quando ele falou, cara, eu tô vivendo um sonho. Como que vive um sonho? Né? Então, viver o sonho é isso, viver com abundância. Eu tô vivendo o que eu sempre sonhei e eu tenho que aproveitar isso. Então, eu vejo isso também. Eu não tinha o sonho de ser pai. Eu falava, quando eu ser pai, eu vou ser um paizão. Beleza. Até ver o bebê no meu colo. Então, quando você vê o bebê no colo, você fala, meu Deus, é meu. Isso aqui é meu. Então, quando a médica põe o bebê no seu colo, papai quer pegar? Papai quer. E papai pega e fala, e agora, meu Deus? Entende? Então, dali, o meu gatilho falou, meu filho, eu vou fazer de tudo por você. E como eu gosto de estudar o que eu gosto, né? Eu fui estudar paternidade. Estudar como é um recém-nascido, como que começa a moldar ele, como que é a saúdezinha dele, quais as necessidades, e aí por diante. E aí eu quero fazer uma troca agora com você, sincera e real. Tá? Quando a gente é mãe, a gente pega aquele testezinho, você ama desde o positivo. Eu não posso chorar. A gente já ama desde o positivo, Sim. né? Aquelas 2 listras, ela já... Pronto, você já ama aquele ser. Sim. E aí, na minha gravidez, eu tive episódios de, não, tira, não vai resistir. Eu tive uma loucura. gravidez de alto risco e tal. Mas eu, em momento nenhum, eu pensei em desistir. Perfeito. Foi algo muito difícil, mas eu falei, eu não vou desistir. Deus me deu e seja o que for, eu Sim. quero, já amo, já sou louca por esse ser. O pai... Meu marido fica meio broncudo comigo quando eu falo isso, mas eu vejo dessa forma, é a minha visão. Tá. O pai, ele cuida, ali tá na barriga, na gestação, ele cuida da esposa. O amor é pela esposa. Tá. Aquele cuidado, você vê, a pressão não fica legal, Sim. os pés incham. Mas o pai, vê se você concorda comigo, Tá. o pai, ele ama de fato e de verdade, aquele amor genuíno, ele só nasce quando ele pega nos braços. É meio por aí? Cara, então, eu sou um pai bobão, né? Então, assim, olha que doido, né? A Mariana, ela é bem mais fria, né? Eu sou o emocional, ela é o racional. Ah, é? Então, assim, foi muito doido, porque a gente falou assim, nosso casamento tá tão gostoso, né? Vamos ter um filho? Aí vamos. E ela parou de tomar um remédio, né? E aí, no mês seguinte, ela já tava grávida. Foi muito rápido. Foi programado. Foi programado, mas a gente não imaginava que seria tão rápido. Tão programado. Tão programado, Tá bom, era programado, mas calma aí. E ela teve um sentimento de mãe que, quando a gente passou em frente a uma farmácia, um mês depois, mais ou menos, um mês e pouco depois, e aí a gente ia pra uma festa. Então, tipo assim, a gente não é de beber, tá? A gente não é de beber mesmo, zero álcool. Mas a gente, quando vai uma festa, é uma festa, né? Então, não beber todas. Então, a gente falou, vamos pra uma festa. Aí a gente falou assim, cara, mas a Mariana falou, vamos fazer um teste antes? Aí eu falei, mas por que, amor? Não, acabou de tomar remédio, deve demorar um tempão pra você engravidar. Ela, não, amor, vamos fazer? Ah, vamos. Aí fez o teste. Aí deu lá. As 2 tirinhas, né? Que se eu não me engano é assim. Positivo. Aí ela veio com um teste pra mim. Eu já sentei. Ai, meu Deus. E aí a pele fria. Ai, meu Deus. A alma sai do corpo. Aí já botei o joelho no chão. Obrigado, Senhor. Caraca, eu vou ser pai, não sei o quê. E a Mariana, Igor, calma. Vamos fazer um segundo teste. De repente nem deu certo. Falei, amor, mas eu vou ser pai. Eu já tava ali, eu enlouqueci. Ali, eu já tava louco. Aí a gente falou que vamos fazer o seguinte, vamos comprar um digital, comprar um mais caro, compra o mais caro que tiver, que aquele vai dar certeza. No que dava certeza, tava de 3 a 4 semanas. Nossa, já... E aí Gente! você ajoelhou de novo. Aí Chorou. Exatamente. Não, mas foi o término do remédio, parei. Isso. Gente, engravidei. Foi isso. Porque um mês já estava O com remédio 3 a 4 nem deve ter semanas. feito efeito. Não. Entendeu? Gente, Engravidou foi mesmo mais com que remédio. espiritual, né? Tipo, que tinha que ser. Se fala espiritualidade, pra mim, principalmente, eu acho que tem muita conexão espiritual, né? Nada por acaso. Nada, nada. Você pode pedir o que for. Se não estiver programado pra você, não vai, né? E vice-versa, né? Deus sabe das coisas. Né? Sabe Perfeito, de tudo. Igor. E deixa eu te perguntar, você é um cara vaidoso? Você se considera vaidoso? Não sou extremo. Sou bastante vaidoso. Só não, o irmão. Não sou extremo. O irmão extremo. Vamos ver se ele volta aqui pra ele ver o que ele vai falar em relação a isso. Ele vai falar, não, eu não, que é ele. Ele é o extremo, meu irmão é o extremo, assim. Extremo no sentido de que tudo tem que estar muito perfeito. Meu irmão sempre, por exemplo, perfeccionista. quando a gente morava junto no nosso apartamento, ele que decorava a casa. Eu limpava, porque é braçal. Aí então tá tranquilo, você decora, entendeu? Então, assim, eu sou vaidoso, sim. Gosto de cuidar do meu corpo, não da vaidade só física, né? Mas gosto de procurar falar bem, ter uma boa oratória, de estudar. Então, eu tenho essa certa vaidade. Mas eu não sou extremo no sentido, se o meu cabelo não tiver como tá hoje, que eu me programei todo, né? Também tá ok.
tal. Tu não uma segue vai- ditaduras da beleza, aquela Perfeito. ditadura. Perfeito. Tu segue... Isso. É uma vaidade mediana. Se não assim. estiver combinando, também tá tudo ok. Eu continuo sendo o mesmo Igor como eu me visto ou como eu tô penteado. Eu sou o mesmo Igor. Perfeito. Nossa, maravilhoso. Você falou do cabelo, o cabelo está maravilhoso. Obrigado. E a gente, assim, nós somos apaixonados por cacho, somos apaixonados por curvatura, somos apaixonados por beleza. Toda Perfeito. beleza Já peguei até importa. dicas. Com certeza, com Até certeza. dicas É. maravilhosas. Qual a sua relação com o seu cabelo? Você passou pela transição, você já fez alisamento. Como é a sua história com o seu cabelo? Perfeito. A gente falou sobre preconceito. Quando eu tinha 13 para 14 anos ali, no auge da adolescência, eu sofri muito preconceito por ter um cabelo crespo. Então era cabelo disso, cabelo daquilo, vai cortar depois, pode lavar a panela com o meu cabelo. Então, assim, era um bullying muito grande com isso, né? Mas sempre foi bem resolvido. Falava assim, seu cabelo é cabelo duro. Eu falei, é mesmo. Então, era bem resolvido. Mas, no fundo, aquilo me magoava um pouco. Então, eu comecei a alisar o cabelo muito cedo. Passar alisamento. Então, eu ia no salão, fazia alisamento. Todo mês eu fazia alisamento. Então, eu usava o cabelo espetado. O pessoal chamava de skin hair na época. Então, eu usei espetado durante muito tempo. E na pandemia, né, que foi o fator principal ali, a pandemia fez com que todo mundo refletisse sua vida 500 mil vezes e mais um pouco. Eu falei, cara, eu não vou ficar alisando meu cabelo porque eu tô em casa. E eu falo tanto para as clientes não alisarem e eu continuo alisando. Quem sou eu para falar isso? Então, cara, se eu não aceito meu cabelo, como eu vou ensinar para alguém a aceitar? Porque eu acho o máximo que as mulheres aceitem o próprio cabelo. Mas eu não aceitava. Porque eu fui entender que no fundo, eu guardava no meu subconsciente o preconceito do cabelo ruim, né? Que as pessoas antigamente chamavam de cabelo ruim. Chamavam assim. Hoje em dia você fala cabelo crespo, você fala de curvatura, você fala de tipo de produto. Hoje em dia a gente tirou esse estigma que não Sim. existe cabelo ruim. Justo. existe, porque vem muito de um preconceito totalmente racial. Sim. Justamente. Em cima disso, né? E aí você se descobriu. Que eu lembro quando você fez sua transição. É eu isso. acompanhei. É isso. Ficou blequinho. Perfeito. Legal que você acompanhou. O que eu falo para as clientes também. O que eu fiz é o que acho que as pessoas têm que fazer. Estudem o seu cabelo, não procurem ter o cabelo que alguém tem. Entende o que você tem no seu cabelo e faz o melhor por ele. Então, o Nudred hoje, que é esse estilo, eu fui simplesmente pesquisar que estilo de cabelo eu posso usar com cabelo crespo. Então, dali vem uma gama de coisas, entende? Não posso quando eu tinha 14, 15 anos, tinha o Justin Bieber com aquela franjinha que jogava e ventava, eu queria jogar meu cabelo e ventar. Mas eu posso ter um Nudred. E ele não. Então, Ele não. Ele não pode. Se o cara tem cabelo liso, ele pode passar a esponja que for ali, que não vai encrespar. Então, assim, eu comecei a entender que eu tinha beleza no meu cabelo, que eu podia lançar esse estilo. E principalmente, eu não estava preocupado com a rejeição. O black, por exemplo, que eu acho que é um estilo muito, vamos dizer que, ousado, né, entre aspas, né? Ele pode te dar um estereótipo X, porque você tem black. Eu falei, cara, eu vou usar black, vou parecer o que for. Que as pessoas falam, parece isso, parece aquilo, né? Sim, Eu sim. falo, cara, vou usar o black, eu acho o máximo. E isso me trouxe muito cliente cacheado. E eu peguei um outro nicho. Sim. E eu cortava cacheado desde sempre. E isso aí, e você fala isso, é algo muito importante, porque nas nossas consultorias, Sim. a gente atende vários tipos da mesma questão. Eu queria que o meu cabelo ficasse definido. Ele não define. Aí a gente, com toda a paciência, educação, a senhora pode me enviar uma foto do seu cabelo quando é de forma online? Sim. A cliente envia, você percebe ali, né, que aquele cabelo ele não possui curvatura. Sim. É a característica daquele cabelo. Aí a Perfeito. gente, um tratamento, um cronograma capilar, o finalizador X, vai Perfeito. te dar um desenho melhor, mas definição é algo que é particular. Você tem uma, ele tem outra, eu tenho outro, Depende e as da pessoas... curvatura do fio. É isso É aí. curvatura. Sim. E aí, claro que existem casos que a pessoa não consegue uma definição por falta de tratamento. A gente Sim. indica o tratamento. Mas quando é algo pontual, eu tô observando naquele atendimento que aquela cliente ela não tem definição. Sim. O cabelo dela Sim. não define. Aí se eu amassar. Vamos fazer de uma Né? forma diferente, vamos usar alguma coisa diferente, vamos usar um difusor, usar ele no modo black, Pode crer. né? Com bastante volume, bastante autenticidade. Isso é perfeito, cada um com a sua Perfeito. beleza. E Cada um... entender que existe cada tipo de curvatura. Eu acho que a indústria, quando a alta do cabelo cacheado surgiu, Sim. eu acho que a indústria ela tentou entubar uma outra ditadura das Sim. pessoas, Uhum. do cacho perfeito. Sim. Só encontrava cacho perfeito, só existia cabelo cacheado. O cabelo crespo, eu vi muitas mulheres e homens crespos querendo e se cobrando o cabelo cacheado perfeito. Eu mesmo passei por essa ditadura do cabelo cacheado perfeito, não aceitava frizz, não aceitava dar com o cabelo descabelado, não aceitava. Eu tinha Sim. que estar perfeito, alinhado. Sim. Aí você sai de uma ditadura do liso e vai para uma ditadura do cacho. É isso aí. Que é
tão difícil E quanto. maçante quanto isso aí. E liso. não existe padrão de cabelo. Você Sim. consegue encontrar num cabelo 2 tipos de curvatura, talvez até mesmo 3, 3 tipos 4. de Gente, curvatura. imagina no brasileiro a quantidade de mistura de cabelo que a gente tem Um na nossa país cabeça. tão miscigenado, não tem como, não tem como. E falando de beleza, você falou que é uma pessoa que não é tão vaidosa, que hoje em dia você me entende, cuido. vai, se É. tiver que sair com o frizz vai sair. É isso aí. Mas tem algum ritual de beleza que você não abre mão, diariamente você tem que fazer? Olha, sei lá, o skincare, tem que fazer todos os dias. Cara, hoje eu não tenho um ritual. Não Nenhum. tem. Não. Eu arrumo muito meu cabelo. Normalmente faço no dreadzinho. Gosto de usar bons produtos. Isso eu garanto. O que eu cuido muito hoje é do meu corpo. Muito. Então o seu cuidado é tipo academia. Eu não falto. Eu não falto à academia. Todos os dias. E a minha alimentação também. Eu me alimento Sim. muito bem. Você malha todos os dias. Malho 5 vezes por semana, porque como tem filho, né? Meu Não dá Deus, malha todo gente, dia. é empresário, é esposo, é pai, Pai, tá nas redes professor. sociais. E você malha que horas? Só pra gente entender. Aí eu malho 8 horas da manhã. De 8 às 9. Antes de ir ao salão. Aí eu malho. Tô aqui calculando. Ele falou que edita até às 11. É isso. Aí vou dormir 11h30, meia-noite mais ou menos. Aí a gente levanta 6h30 da manhã. Aí dá o café da manhã pro bebê e tudo mais, né? Arruma ele, arruma as bolsas, arruma o carro. E Aí a gente vai sai, pra academia. Sai mais ou menos 7h30 de casa. 8 horas da manhã a gente deixa ele na creche e direto à academia, depois direto ao salão. Que também é uma escolha, né? A gente se cuidar é uma escolha. É. Você tem que negociar o que é difícil, eu acredito. Qual a Sair sua pra academia todos os prioridade? dias. Cara, se você vence a dor da academia, você vence muitas outras dores. Ai, Eu também adoro malhar de manhã. Acho que funciona muito. Eu não malho às 8, eu malho às 5 da manhã. Aí. Porque eu pego no trabalho às 7. Então, assim, eu malho às 5. E acho que o dia muda. Sim. A energia do dia muda completamente. Quando eu não malho, eu acho que eu fico mais. E quem fica acompanha, reclamando, sim, ele reclama. Sim. reclamo do meu dia. E quem acompanha o Igor no Instagram, a gente viu que tanto você quanto a sua esposa, vocês deram uma mudança geral no corpo. Sim. Né? Vocês resolveram. Da onde que veio esse start? De, vou. O principal foi saúde. Mais doido, né? Porque como eu disse, assim, o meu cabelo também tá com frizz, tá ok. O meu corpo também, se eu tiver com uma barriguinha, também tá ok. Eu não queria ter um corpo shapeado. E eu tava com muito problema de saúde, como eu falei. Eu tava sentindo muitas dores no corpo. Eu tomava muito remédio para dor de cabeça, principalmente. Muito analgésico. 4, 5 comprimidos por dia. Meu Deus, Meu a analgésica é um Deus. perigo, né? É. Anti-inflamatório, analgésico, todos possíveis. Eu tava hipocondríaco mesmo. O corpo tava começando a viciar. Justamente. Eu estava viciado. Só que eu tomava um remédio para dor de cabeça. Aí, tanto remédio para dor de cabeça, meu estômago ficava lascado. Aí eu tomava um remédio pro estômago, né? Aí lascava o fígado. É isso. Aí uma coisa lascando a outra. E aí eu comecei a ter problema de circulação. As minhas pernas doíam muito. Só que cabeleiro eu trabalho em pé. Em pé. Então eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu ia nos especialistas, no cara que via a minha perna, para ver a questão das varizes. Aí eu ia no neuro. Aí eu ia. Onde eu ia, eles falavam No gastro. No gastro. E todos eles unanimamente perguntavam: você faz atividade física? E minha resposta era não. Aí eu falei, cara, tem um algoritmo aí que tá em comum. Preciso fazer atividade física. E aí comecei a fazer atividade física. E a neuro, principalmente, ela falou assim, você precisa pelo menos caminhar 30 minutos por dia. Eu falei, isso é impossível. Não tenho tempo. Não tenho tempo, justamente. Eu não tenho tempo para caminhar. Aí eu falei, peraí, tudo bem, não tenho tempo para caminhar. É uma escolha. Ou eu vou caminhar ou eu vou tomar remédio. E hoje eu não tomo mais remédio. Eu tô 2 anos já. Eu sempre gostei de cuidar do corpo. Só que eu nunca cuidei como cuido hoje. Porque é como eu falei do gatilho também. É pro meu filho. Então eu tenho que viver mais, eu tenho que ter longevidade para ele me ver mais tempo. Para que eu sirva de exemplo por mais tempo com ele. Eu preciso seguir mais tempo vivo, saudável para ele. Nossa, perfeito. Entendeu? Então, E aí eu ganhei um shape de brinde. Eu ganhei o shape. Tô Tá, shapeado. você quanto seu irmão. Os É. dois devem cuidar muito. Acho que ele também cuida do corpo, né? Mas ele pela vaidade. Ele sempre. Você é pelo filho. Eu sou pelo filho, pela Pra não saúde. tomar remédio. Pra A não vaidade ficar- também, né? Não vou ser hipócrita. Nossa, que papo de profundidade, hein? Acho que a gente Muito falou bom. sobre muitas coisas Vamos aqui. longe. E já estamos chegando no nosso fim, já tá ali chegando lá no final. O podcast, quando rende, quando o entrevistado tem conteúdo, ele A vai, gente ele se voa. distrai. Bora, E vamos pra etapa final, que a gente vai fazer um bate-bola. Tá bom. E aí você vai responder com a primeira frase, com o primeiro conceito, a primeira palavra que vier na sua mente. Bem Que espontâneo, né, costuma Ok. ser John? bem icônico esse bate-bola. Vamos lá. Com o seu primeiro salário, você fez o quê? Nossa, difícil, hein? Eu comprei uma raquete. É uma de raquete. ping-pong, de matar mosquito. Não, então, eu tinha um tio que adorava jogar frescobol. Então, ele jogava frescobol e aí uma raquete custava R$70 na época, mais ou menos. Eu ganhava R$60 por semana.
E aí, você comprou uma raquete. comprei uma raquete. Aí, Meu tirei uma Deus. onda. Arrasou. Deve ter ficado muito feliz, né? Fiquei muito, me sentindo o máximo. Que incrível. Uma música que te define. Viva la vida. Uau. Você tem esse conceito de... você falou muito tenho de tatuado. viver os seus sonhos de verdade. Sim, Tu tem isso de viver intensamente. tenho. Viver mesmo, dia após dia. Eu estudei muito espiritualidade e meditação, então fala sobre o estado de presença. O estado de presença é você estar aqui em abundância. Então eu procuro estar sempre em abundância. Caramba, isso é perfeito. Em algum lugar eu li isso, de você não tá nem no presente, quer dizer, nem no futuro, E nem no passado. Você é tá o no presente. presente. O segredo da vida é o estado de presença. E é muito difícil de atingir. Que como dizem, né, o excesso de passado talvez é a depressão e o excesso de futuro é a É Ansiedade. ansiedade. É isso. Gente, isso é incrível. É A gente perfeito. faz um corte disso. Gente, por Isso favor. ficou muito bom, gostei. Isso é muito bom de fato, porque hoje a sociedade é assim, né, John? É. Ou A excesso gente- de passado ou excesso de futuro. O excesso de passado leva a gente a um sofrimento intenso. Nossa, É, eu poderia o ter feito julgamento. aquilo, Eu eu poderia. errei lá atrás. É. E o excesso do presente cria um desespero na gente. Meu Deus. Do futuro. No futuro, Sim, desculpa. sim. O que vai acontecer? Gente, cria Sim. um desespero. É. A gente querer adiantar. O negócio nem aconteceu. Você não então, tem como prever, né? Você Não tem como. Você não tem como prever. E como você disse, eu queria tanto isso é um sonho, e muitas pessoas, elas sonham tanto, elas realizam os seus sonhos e elas não vivem os seus sonhos. Não degusta. Eu falo assim, hoje você pode estar vivendo exatamente o que você sonhava 10 anos atrás, mas você está dando valor para aquilo? Sim, Pro que você tem ao seu redor? Às vezes você Chegou. não tá, só tá vivendo no automático. sim. Trabalho, casa, dormir. Trabalho, casa, pagar conta, dormir. A vida é muito mais do que isso, né? Muito mais. Sabe o que eu pô. digo? Quando você tem um problema, vamos imaginar que você está com um problema para resolver, né? Você fica muitos dias ali sofrendo por aquilo. Nossa, isso não se resolve, né? Aquela dor, aquela depressão. Quando você vive algo abundante, quanto tempo você comemora? Você fica dias e dias. Gente, Não. eu vivi um dia incrível. Já passou. E foi incrível. E foi Passou, incrível. esqueci. Justamente. Então, a gente fazia essa inversão. Quando você vive algo muito bom, quando você presenciar um sonho que você está vivendo, Viver muito. vive muito, grita, pula. Eu sou desse tipo de pessoa. Perfeito. Isso é muito Você, bom. eu vejo que você é muito espiritualizado, mas eu preciso fazer uma pergunta que tá no bate-bola. Tá bom. Se você fosse um pecado capital. Os pecados capitais são que geralmente os convidados não sabem quais são os Tá, pecados obrigado, capital. me ajuda. Avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça ou soberba. Qual você seria e por quê? Gente, difícil isso. Porque eu procuro estar em sempre melhoria, né? E todos nós temos nossos pecados, né? Sim, Todos todos. nós temos. Eu sou consumista. Onde entra nisso? Talvez em luxúria? Luxúria, pode ser. Gosto de usar coisa cara. Boas coisas. Gosto de ter um carro caro, de mostrar. Gosto. Tá bom também. Eu acho, Aí entra aquela frase Porque eu não assim, tinha, né? Eu era pobre, pô. Vindo do seu Super serviço, pobre. do seu Agora eu falo, trabalho, tenho mesmo, entendeu? Conquistei mesmo, Isso. trabalhei muito pra Olha aqui o conquistar. carro. a frase bota que pra eu uso fora. é eu trabalho pra isso, né, John? Trabalhei pra esse luxo, você merece. É Eu isso. acho que é isso mesmo. A gente morre e fica tudo aí, cara. É. Às vezes a galera passa a vida inteira juntando dinheiro e não aproveita. Eu acredito verdade. muito em salto quântico. Você nunca vai sair, sei lá, do nada, só se você ganhar na loteria, né? Sim. Vai ganhar do nada, uou. É. Mas a vida você dá pequenos passos. Se você pode, a gente aperta um pouco aqui, como você falou, você fez 3 vezes o curso. Sim. E você não podia na primeira vez, não vou parcelar, vou fazer. E Sim. hoje já deve ser natural. Acho que se ele voltar pro Brasil, acho que você já vai ser natural pra você. Esse ano eu tô tentando ir pra lá. Salto quântico. Eu tô tentando ir pro Canadá. Tô atrás do visto pra fazer uma imersão com ele lá e trazer novidades pro Brasil, com certeza. Arrasou. Então eu acho que tem muito a ver com a minha parte agora, Olha. hein? O seu lugar no mundo é? Cara, eu sempre gostei dos Estados Unidos, assim, da cultura, de como eles gostam de trabalhar, de como eles, sabe, são atualizados. Então, assim, você fala lugar físico, né? Sim, Físico. Eu gostaria muito de morar nos Estados Unidos. Que Lá. incrível. Sempre, Tem desde um lugar criança. específico que você gosta lá? Cara, eu gosto da Califórnia, né, cara? Ai, maravilhoso. Eu quero sair, botar o Rio lá nos Estados Unidos, então... Maravilhosa. Sacou? Incrível. show. E uma experiência que você não pode morrer sem viver. Caramba, que loucura. Eu posso envolver meu filho, né? Eu não posso morrer sem viver isso, né? Cara, acho que tudo que meu filho vai fazer, eu quero ver, cara. Eu quero viver o máximo pra ver tudo que meu filho vai fazer. Formar, casar. Tudo. Meu filho fez uma homenagem ao Dia dos Pais, cara. Eu chorava. A homenagem dos pais, as crianças dançando, e ele é o menor da turma. Oh. Então ele tem menos interação, porque as crianças têm 6 meses a mais. Então quando é bebê, 6 meses é muita coisa. É. Então todas as crianças pulavam e dançavam. E ele ficou com a mãozinha assim, ó. E eu falei, tá lindo! É isso aí, filho, lindo. tá acertando tudo. Ele vai me fazer chorar. Autocuidado é pra você?
Autocuidado é auto-amor, cara. Auto-amor. Se amar muito. Autocuidado é falar, eu me amo, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso olhar no espelho e falar assim, cara, isso aí que você tá vendo é o seu próprio templo. Eu me carrego o tempo todo para todos os lados. Eu tenho que cuidar muito de mim. Então, se eu tô no banho, eu tenho que tomar um bom banho. Se eu tô comendo, eu tenho que comer devagar. Se eu vou botar um alimento na boca, por que vai esse alimento? O que vai me causar esse alimento? O que nessa minha rotina vai me causar para mim no futuro? Certo? Se eu acordar... perfeito. Espiritualidade Demais. Eu cheguei a ficar calma. Eu cheguei a ficar... Ele foi falar... Isso, justamente. E uma coisa que, assim, não pode faltar na sua bolsa, no seu carro, na sua, assim... Você não sai sem. Eu vou falar o meu telefone. Não saio sem. Pô, cara, telefone é muito difícil. Vou mudar um pouco esse padrão aí. Uma tesoura, cara. Cara, se eu pudesse cortar cabelo onde eu tivesse... Trouxe a tesoura? Não trouxe. Já ia garantir um corte aqui. Cara, eu amo cortar cabelo. Então, assim, Gente. se eu puder, tá com a tesoura em todos os lugares. Corto da minha família, assim. Vou pra casa dos meus sogros, eu levo a tesoura, faço uma bagunça lá neles. E agora, aproveitando a intensidade da forma que você fala, olha pra sua câmera ali. Tá, tô aqui. Quem é o Igor e o que ele falaria pro mundo? Olha a oportunidade que você está nas mãos. Perfeito. Cara, eu sou um cara muito sonhador, sou muito verdadeiro, sou muito de presença. Eu acredito sempre no melhor das coisas. Se tu tá na pior, porque algo melhor tá pra vir. Sou um cara extremamente resiliente e aceito a vida como ela é. Porque quando você aceita, você se liberta de muita coisa. Então, aceita tudo que está ao seu redor, porque aquilo é pra ser dessa forma. Quem é o Igor e o que você falou mais? O que você falaria O que você falaria pro para os mundo? seus seguidores, para as pessoas que estão assistindo? Eu digo que conhecimento é a chave. Procure estudar tudo. Tudo que você quiser. Eu não sei, estuda. Eu não sei isso, estuda. Porque eu trabalho com uma equipe, né? Eles falam, isso é muito difícil. Estuda. Só. Pratica. Igor, pra gente finalizar, o seu bate-papo aqui, ele é sobre paternidade e sobre carreira, né? O que pra você significa a paternidade? O que você tem pra falar para as pessoas que estão assistindo sobre paternidade? Eu vou usar a frase que o Hugo usa, que ele diz assim, você que não vive a oportunidade, você que não vive a paternidade ou a maternidade, tá perdendo uma grande oportunidade de ver coisas incríveis. O bebê, ele te ensina todo santo dia. Então você se torna uma pessoa melhor cada dia que você convive com o bebê. O que é mais legal é que você vê você no início da sua vida. Então você consegue ver como você viveu, os passos que você viveu através do seu filho. Então você consegue dar a direção, dar o caminho para ele diante do que você viveu. Então você ensina os caminhos para ele não ir. E os caminhos que você deveria ter ido, você tenta conduzir ele. Obviamente ele vai seguir os caminhos dele. A gente tenta conduzir, né? Então, viver a paternidade é aprendizado. Você se torna uma pessoa completamente diferente. A pessoa que não é pai, não é mãe, nunca vai ter uma mesma mentalidade de quem é. Nunca. Muda completamente. Ser outra pessoa. Eu costumo falar isso também. Isso que eu ia te perguntar, pra você, o que é maternidade? Pra gente terminar aqui nessa energia. Então, maternidade, pra mim, foi um divisor de águas. A maternidade, ela me transformou em uma outra pessoa. Eu costumo falar que eu sou uma Ana Paula, após Isis, muito diferente. A Isis, ela moldou em mim os lugares mais delicados, os pontos mais extremos, os pontos chaves. Legal. Ela conseguiu mudar em mim. Eu era uma outra pessoa antes de ter minha filha. E eu agradeço, assim, muito a Deus pela oportunidade dele ter me escolhido para ser mãe dela. Porque se tivesse sido diferente, tivesse sido uma gravidez fácil, eu não seria a Ana Paula que eu sou hoje. Muito bom. A maternidade me transformou. É bem isso. De verdade. É libertador. Perfeito. E eu, assim, ele estava falando a respeito do filho, que a gente se vê no nosso filho. Sim. E uma coisa muito linda que me emociona toda vez que o meu pai fala isso, eu fico com a voz embargada. Ele fala, eu agradeço muito a Deus de já estar com uma certa idade, ter oportunidade de ver a minha neta. Porque eu não consegui aproveitar o seu momento na sua infância, como eu olho para ela e eu vejo você. Ela é você todinha. É uma segunda chance, né? É a minha segunda chance. Meu pai fala que Deus deu oportunidade para ele de viver a minha essência
através dela. Perfeito. Toda vez que ele fala isso, eu falo, gente, então eu era linda assim, eu era encantadora assim, porque a minha filha, pra quem conhece, os meus amigos que conhecem a minha filha, ela é uma criança encantadora. Eu costumo falar que Deus marcou. Ela teria que ser dessa forma, porque Perfeito. ela é marcada, de fato. Fica difícil de falar, mas, cara, bom. a sua presença aqui foi um divisor de águas, em Obrigado. todos os sentidos, porque falar de maternidade, eu me sinto honrada em poder falar de maternidade e poder conversar com uma pessoa que fala tão bem da paternidade, Obrigado. pra mim, valeu bom, super a Achei- pena. Que bom. Achei lindíssimo. E temos um presente. Consigo agora falar de Quer que eu presente? fale do presente? Não, eu gosto. Mas foi bem impactante pra mim. Voltando aqui, a WID está presenteando você com a nossa Obrigado. linha maravilhosa, Adoro, Operação adoro Resgate. presentes, Gente, adoro. lá pro seu salão, para as Adorei, suas adorei, clientes. Para adorei. quem ainda não conhece a linha Operação Resgate, é uma linha de ação reconstrutora indicada para cabelos fragilizados e emborrachados de ação de 3 minutos. Com aminoácidos e óleos vegetais, gente. Aquele cabelo descoloriu, coloriu, emborrachou. Operação Resgate. Tudo pra Bom, você. Adorei. Querido, muito obrigado. Eu acho que assim, esse tema vai ser. Esse episódio ele vai ser muito bom pra muitas pessoas. Acho que pra muitos caras. Acho que mude muitas chaves dentro da cabeça de muitos homens que possam Sim. vir assistir a gente. Sim. A mulherada aí compartilha, manda pra todo mundo. Lembrando que o nosso podcast ele tá em todas as redes sociais. Nós estamos no perfil @widcast no Instagram e em todas as outras redes também. Os cortes eles também vão no perfil da WID, @widcast, e estamos nas plataformas de áudio. Maravilhoso. Spotify, Deezer, Apple Music, tudo que vocês queiram somente ouvir, porque eu escuto muito podcast malhando, eu adoro. Perfeito. Então quem quiser ouvir isso. E sigam o Maravilhoso nas redes sociais Sem também. dúvidas. Quais são suas redes? Fala aí pra essa galera. Eu tô hoje no TikTok, tô no Instagram e aí tô dando umas pinceladas lá no Kawaii também, mas no Kawaii eu vou começar a postar um pouco mais da minha vida, um dia a dia. Eu descolori o cabelo, postei no Kawaii, não postei nas outras redes sociais. Então tô no Instagram, no TikTok e no Kawaii. Qual é o seu arroba? É Igor Giuseppe. Sempre Igor Giuseppe, tudo junto. Maravilha. E o do salão? Estúdio Giuseppe. Então é isso, Igor. Muito obrigado pela sua presença. Que honra. Paula, Eu que muito agradeço. obrigado por essa parceria que tem dado tão certo. E eu choro, se eu for começar a agradecer, eu choro também. Você aí de casa, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer feedback que vocês queiram dar pro nosso entrevistado aqui, vão nas redes sociais. Qualquer dúvida que vocês queiram comentar sobre o produto também pode comentar aqui, que a gente tá sempre de olho em vocês. Esse foi o nosso Widcast de hoje e até uma próxima. Muito obrigada a todos e até a próxima. Valeu.